Solicito ao nobre vereador Jean Carlos Lopes que, por gentileza, assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora para a constatação de quórum da nossa sessão ordinária. Vamos lá. Vereadora Ana, antes de iniciar aqui a chamada, senhor presidente, gostaria também de desejar aos nossos internautas uma boa tarde, pedir a Deus que esteja nos protegendo e vamos iniciar a transmissão ao vivo aqui e também ficamos muito felizes com a presença da imprensa aqui neste recinto. Instrumento o qual nos possibilita divulgarmos os trabalhos dessa Casa de Leis. Vereadora Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong, presente. Vai lá, presidente. Emerson do Posto. Tudo bem? Tudo bom? Beleza, líder? Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Iduíque Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Marcos Mauro Araújo. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Samu Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. 14 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 14 dos senhores vereadores, enquanto-se presente, a quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Gostaria de solicitar ao primeiro secretário que procedesse a leitura dos papéis constando da ordem do expediente, que independe da deliberação. Mas, porém, antes eu gostaria de consignar a presença do novo vereador Marcos Furlan. Anotada a presença do vereador Marcos Furlan. Prefeitura Municipal, papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 334/2015. Informa sobre a liberação de recursos pelo governo federal. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 336/2015. Encaminha a relação de convênios celebrados entre o município e instituições diversas no período de novembro de 2014 a maio de 2015. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Segurança Pública, Gabinete do Secretário. Ofício 421/2015. Comunico o recebimento da moção 59/2014, de autoria do vereador Roberto Valença Lima. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado dos Negócios e Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, ofício 924/300/2015. Comunico o recebimento do requerimento 45/2015, de autoria do vereador Sadal Sakai. À disposição dos senhores vereadores. Câmaras Municipais, Ribeirão Preto, encaminha cópia de trabalho de autoria de membros de sua edilidade. À disposição dos senhores vereadores, enquanto sobre a mesa toda a documentação já lida pelo primeiro secretário. Mensagem GP 252, projeto de lei 07/2015,
de autoria do prefeito municipal. Confere nova redação a caput do artigo 5º da Lei Complementar número 110, de 22 de novembro de 2014, alterada pela Lei Complementar 116, 16 de abril de 2015, que dispõe sobre a Constituição para o custeio de serviços de iluminação pública, CIP, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei de número projeto de lei complementar 07/2015 de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Vamos lá, espera aí. Projeto de lei número 08/2015, de autoria do prefeito municipal. Altera os atuais padrões de investimentos e salários, as exigências de habilitação para ingressos e a respectiva classe do cargo em emprego público de fiscal do Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei complementar de número 8/2015 de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei 62/2015 de autoria do Executivo. Dispõe sobre a unificação das vias públicas que especifica e dá outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 62/2015 de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Requerimento 122/2015. Requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do doutor plenário, seja considerado justificada a minha ausência na sessão ordinária realizada dia 27 de maio de 2015, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 28 de maio de 2015. Pastor Roberto de Jesus, vereador PRB. Coloco em discussão o requerimento de número 122/2015 de autoria do novo vereador Pastor Roberto de Jesus. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 63/2015. Quer que eu leia já? Deixa eu ler já isso aí. Requerimento 129/2015. Requer a mesa diretiva dessa casa obedecer as formalidades regimentais e ouvido plenário a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de lei complementar número 7/2015, o qual conta com os pareceres das comissões permanentes dessa casa. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de junho de 2015, autoria Antônio Lino da Silva, vereador PSD, presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Coloco em discussão o requerimento de número 129/2015 de autoria desse vereador. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei, agora sim, projeto de lei 63/2015. Altera o caput do artigo 1º da lei 6.254, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre a construção, reconstrução, reforma ou recomposição das calçadas e passeios da outras providências. De autoria dos vereadores Olímpio Samo Tomiyama, vereador, e Protásio Ribeiro Nogueira, vereador. Coloco, consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei de número 63/2015, de autoria do nobre vereador Olímpio Samo Tomiyama e vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. A gente vai votar esse negócio hoje já? Pedro Comura.
Solicita ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Pedro Hideki Komura. Anotada a presença do vereador Pedro Hideki Komura. Projeto de lei número 64/2015, que obriga os supermercados, hipermercados e centros comerciais existentes no município de Mogi das Cruzes a manter à disposição de seus clientes e usuários com deficiência cadeiras de rodas motorizadas dotadas de cesto acondicionador de compras e da outras providências. De autoria do nobre vereador Caio Cunha, vereador PV. Coloco. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 64/2015, de autoria do novo vereador Caio Cunha. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica às comissões pertinentes desta casa. Para a declaração de voto do novo vereador, o autor da propositura. Bom, presidente, só para ressaltar, como eu disse ontem, eu até achei que já tinha apresentado esse projeto numa sessão anterior. É que, na verdade, como a gente esteve em Brasília na semana passada, então, na verdade, eu me confundi, achei que já tivesse sido deliberado, né? Esse projeto é um projeto que ele é fruto de uma ideia de uma aluna que participou do Parlamento Estudantil, ao qual Vossa Excelência lançou a edição de 2015 no dia de ontem. Então, dentre tantos projetos, um era de iniciativa do Legislativo, eu aproveitei essa ideia, então estou, inclusive, a aluna Micaela, nós estamos, inclusive, entrando em contato com ela para notificá-la e para que ela, assim que a lei ela for aprovada, que ela venha também receber a sua responsabilidade, né, e o seu mérito por ter criado essa lei. É lógico que a gente teve que dar algumas adaptações, mas a ideia foi de uma aluna aqui que participou do ano passado do Parlamento Estudantil. E parabéns a Vossa Excelência por ter conduzido e ter acreditado nesse projeto em 2015, agora que vai ser em outubro. Parabéns pelas mudanças e pelas ideias novas que o senhor tem implementado nessa nova edição. Muito obrigado. Eu acho que é importante até a valorização que nós estamos dando aos alunos que vão chegar aqui como os futuros vereadores, ou os futuros políticos ou autoridades dessa cidade. Eu acho que é o que Vossa Excelência acabou de dizer. É passar a ele também a responsabilidade que tem também no efeito que vai surgir no dia a dia com a sociedade. E ajudar a fiscalizar também, que é o mais importante. Ok, obrigado, presidente. Que agradeço. Requerimento 121/2015. Requer a mesa diretiva obedecer as formalidades regimentais ouvido do outro plenário. Seja considerado de cada minha ausência sessões ordinárias 5935, 5936, realizado por essa entidade nos dias 19 e 20 de maio de 2015. Posto que a ausência foi motivada por viagem a Brasília cumprindo funções da Comissão Especial de Vereadores. Para trazer benefícios, serviços, programas sociais do município de Mogi das Cruzes. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 25 de maio de 2015. Ana Carina Rodrigues Pereira, vereadora PCdoB. Coloco em discussão o requerimento de número 121/2015, de autoria da nobre vereadora Ana Carina Pereira. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 123/2015. Requer a mesa diretiva obedecer as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja considerado de cada minha ausência nas sessões ordinárias realizadas nos dias 26 e 27 de maio de 2015, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar em Brasília a função da Comissão Especial do Vereador que trata da reforma política. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 1º de junho de 2015, Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão o requerimento 123/2015, de autoria do nobre vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 124 e requerimento 125, que trata do mesmo assunto. Justificação da ausência da sessão no dia 26 de maio, dia 27 de maio, terça-feira passada e quarta-feira, posto que a ausência foi motivada por viagem ao Distrito Federal, Brasília, para representar a cidade
na Frente Parlamentar pela Reforma Política. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de junho de 2015, Marcos Paulo Tavares Furlan, vereador PV. Requerimentos número 124 e 125. Coloco em discussão o requerimento 123 124 e 125. e 125, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 126/2015, Igreja Plenária. Heraldo Duarte nasceu em Realengo, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, filho de Otacílio Alves Duarte e Creuza Machado de Souza. Ele, carpinteiro, e ela do lar, uma família simples, trabalhadora e honesta, que ensinou aos filhos desde muito cedo a lutar por seus ideais e objetivos. Com o objetivo de buscar um novo horizonte para trabalhar a sua arte, Heraldo veio para Mogi das Cruzes. Bem cedo idealizou o grupo Arte e Movimento, que nada mais era que um movimento cultural de intercâmbio onde artistas mogianos trocavam informações e conteúdo com os outros artistas brasileiros, bem como viajavam levando sua arte até novas fronteiras para expor e buscar inovação para a própria arte mogiana. Por todo o exposto, passo a requerer o quanto segue. A ilustre mesa diretiva dessa casa, merecidas formalidade de estilo, ouvido a igreja plenária, seja consignado em ato dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de aplauso e congratulações ao artista plástico Heraldo Duarte por seu brilhantismo e talento que engrandeceu ainda mais essa Casa de Leis durante a semana de 18 a 22 de maio de maio. E ainda que deliberado pela Igreja Plenária, seja oficiado os excelentíssimos senhores Marco Aurélio Bertaioli, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, Marteu Sartório, secretário de Cultura Municipal. Por fim, seja dado ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo ao homenageado. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de maio de 2015, Marco Furlan, vereador PV. Coloco em discussão o requerimento de número 126/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 127/2015, colhendo plenário. O atleta Marcos Vinícius Ribeiro, recentemente aplaudido por essa casa pela conquista do título pan-americano de jiu-jitsu esportivo, volta a ser demonstrando toda a sua técnica, acaba de se sagrar campeão mundial de jiu-jitsu 2015 na Califórnia. Sendo assim, requer a mesa obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inserção na ata do presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações ao atleta Marcos Vinícius Ribeiro, que seja oficiado homenageado o técnico Rodolfo Lonta, o senhor prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli, o secretário municipal de Esporte Nilo Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de maio de 2015, Marcos Furlan, vereador PV. Coloco em discussão o requerimento de número 127/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto ao autor da propositura. Eu gostaria de agradecer ao plenário por esse requerimento de aplauso ao Marcos. O Marcos é um menino que começou de baixo, filho de um guarda municipal aqui do nosso município, e hoje é campeão mundial de jiu-jitsu. Evento disputado na Califórnia, né, nos Estados Unidos, e mostra o quanto nossa cidade produz, quantos atletas, quantas pessoas boas representam a nossa cidade, no nosso esporte, nossa cidade, aí no nosso planeta. Então, mais uma vez agradecendo o plenário e registrando essa vitória do Marcos Vinícius, que é um menino de muito futuro, um atleta que pode dar muitas alegrias ao nosso município. Muito obrigado. Fala, amor. Solicitar ao secretário da presença do vereador Mauro Araújo. Anotada a presença do vereador Mauro Araújo. Requerimento 128/2015. Colhendo plenário. No dia 31 de maio aconteceu no Clube Náutico Mogiano o 30º Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin, organizado pela Federação Paulista de Karatê Kyokushin. Evento que contou com a participação de 160 atletas do Estado de São Paulo e outras da Federação. Mogi das Cruzes foi representada pela equipe de Karatê Kyokushin Yama de Mogi das Cruzes, que levou para a disputa 29 atletas do infantil ao adulto absoluto. A equipe de Mogi das Cruzes teve um total de 21 medalhas, sendo assim, requer a mesa, obedecer as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário,
A inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações à equipe Coelho e Xande de Mogi das Cruzes, que sejam oficiados a homenageada. Os técnicos Luiz de Cândido Batage, Diego Siqueira e Henrique Lores. Os atletas supracitados, o senhor Marco Aurélio Bertaoli, prefeito de Mogi das Cruzes, e o secretário municipal de esporte no Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de julho de 2015, Marcos Furlan, vereador PV. Coloco em discussão o requerimento 128/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Vai levantar a questão de ordem, nobre vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, só para pedir a Vossa Excelência que solicite ao nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que anote a minha presença nessa sessão. É bom ouvir a sua voz, mas já tinha consignado, mas é sempre bom ouvir a sua voz. Mas ela já está consignada, senhor vereador. Vera Rainho. Anotada também a presença da vereadora Vera Rainho. Moção 42/2015. Colendo o plenário. Considerando que desde o fim das eleições o governo federal tem tomado várias medidas de ataque à população, em especial à classe trabalhadora, como, por exemplo, reajuste das tarifas públicas, aumento dos juros e de combustíveis, uma reforma previdenciária e trabalhista, através das medidas provisórias número 6664 e 665, que alteram as leis número 7998/90, seguros-emprego, 10.779/2003, seguros-emprego para pescador, 8.112/90, RGU, 8.213/91, Plano de Benefícios da Previdência Social e 10.876/2004, perícia médica, reduzindo o valor das futuras pensões por morte à metade e triplicando o tempo mínimo de trabalho exigido para que o trabalhador demitido receba o seguro-desemprego, além de mudanças em regras do auxílio-doença e PIS, dentre outras tantas. Considerando ainda que o governo federal anunciou no último dia 22 de maio um corte de 69.946 bilhões no orçamento da União para 2015, sendo que o ministério que sofreu o maior contingenciamento foi o das cidades, com 17.200 milhões, seguido por saúde, 11.700 bilhões, e educação, 9.400 bilhões. Considerando elevada a importância, relevância além do interesse público configurado em questão, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem apresentar o contido na presente moção como forma de repúdio pelo contingenciamento de recursos orçamentários para a União, em especial a redução dos valores a setores prioritários como saúde e educação. Igualmente requer ainda que seja oficiado do inteiro teor do presente trabalho legislativo o excelentíssimo senhor Renan Calheiro, senador da República, presidente do Congresso Nacional e também do Senado Federal, o excelentíssimo senhor senador José Antônio Machado Ruff, o excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, bem como os senadores e demais deputados federais da bancada do Partido Verde e da região do Alto Tietê, a fim de que realizem esforços no sentido de não permitir que a má gestão do governo federal reflita diretamente na população brasileira de forma tão incoerente. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 28 de maio de 2015, Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão a moção de número 42/2015, de autoria do nobre vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão. Presidente, desculpa, não deu tempo. Para discutir a matéria, o autor da propositura. Bom, presidente, eu faço mais uma moção de repúdio. Veja que o Brasil está em crise, há diversas características do cenário que apresenta essa crise econômica, né, no Brasil. E obviamente que algo tem que ser feito. Mas é difícil de entender qual que é o critério e qual que são as prioridades do governo federal quando ele aumenta, ele triplica o fundo partidário, ele corta verbas importantes, valores significativos de saúde e da educação. Ainda mais da educação, presidente. Eu acho que a saúde
eu acho que nós não vivemos nas mil maravilhas para ter um corte absurdo, né, como esse. E na educação é um disparate, já que a gente vê que o slogan, tanto de campanha quanto do governo nesse mandato, é a pátria educadora. Essa palavra, senhor presidente. Então, presidente, só para ter uma ideia, o fundo partidário aumentou de 289,6 milhões em 2014 para 867,6 milhões. Um aumento de 199,6%. Fundo partidário, o que cada partido ele vai receber. Vemos aqui a tal pátria educadora, que teve corte na saúde em 11,7 bilhões. Corte na educação de 9,4 bilhões. Ou seja, eu tinha que me manifestar, presidente. Eu tinha que me manifestar por conta, é um disparate. Eu não consigo entender a má gestão que está acontecendo no Brasil e, obviamente, mais uma vez, quem é o mais afetado é a população. Vereador Eduígues, o senhor quer uma parte? Eu queria pedir a palavra. Vossa Excelência, está em discussão, né? Está em discussão? Queria pedir a palavra. Então, a palavra para o vereador Eduígues. Vossa Excelência terminou? Eu ainda falo depois ou não? Não, pode. Então tá bom. Mas pode pedir a parte, não tem problema. Pode continuar. falar. Pode falar. Vereador. Pode terminar, o vereador. Vereador Caio Cunha. Vossa Excelência pode terminar, que ele vai falar depois. Então tá bom. Pode falar, vereador Eduígues. Acabei. Eu compartilho com a indignação do vereador Caio Cunha. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Agora, quem aprova o fundo partidário é o Congresso Nacional Brasileiro, não é a presidente da República. Quem aprova o orçamento é o Congresso, aquele mesmo Congresso que queria fazer um shopping center de R$1 bilhão. Aquele mesmo Congresso que queria passagem para as mulheres dos deputados. Agora, não é justo culpar a presidente da República pelo aumento do fundo partidário. E aí eu quero compartilhar da indignação do vereador Caio Cunha, mas quero dizer que quem elabora o orçamento da União é a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e que o Congresso apoia, inclusive fizeram as emendas impositivas. A presidente não tem como contingenciar emendas, é obrigada a cumprir as chamadas emendas impositivas. Queria fazer o shopping, passagem para as mulheres, e fez uma medida que vai gerar 6 bilhões a mais no orçamento, que esse vereador é de acordo, totalmente de acordo. Passei agora uma moção para que a presidente Dilma não vete a queda do fator previdenciário, que foi adicionada à medida 664, tá certo? Mas é o Congresso, vereador Caio Cunha. É o Congresso, é o PMDB, é o PT, é o PV, é o PSD, são os partidos. Agora, vereador, só para concluir. Não, desculpa. Agora, veja bem, então, o que nós compartilhamos da indignação de Vossa Excelência, mas nós não podemos fazer esse tipo de comparação achando que a culpa é exclusiva da presidente da República. Não, só para deixar claro, eu não acho que a culpa é exclusiva... Vossa Excelência está da falando na presidente. parte? Eu estou falando na parte do vereador. Tá bom, obrigado. Só para deixar claro, eu não acho que a culpa, né, de fato, é total da presidente da República. Mas, assim como ela não votou o aumento do fundo partidário, mas ela tem poder de veto. Ela tem poder de veto. E eis a grande... tem que ter coragem, né, presidente? Tem que ter coragem. E aliás, é o que está faltando, né, ultimamente. Né? Como diz a música do Legião Urbana, né? Aonde foi parar a nossa coragem? Né? Há muito tempo atrás, poderemos mudar o mundo e quem roubou a nossa coragem? Pois é isso que está faltando no Congresso Nacional e no governo federal. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduígues terminou. Com a palavra, o novo vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu acho importante essa discussão, até porque, senhor presidente, alguns assuntos a nível nacional, eu acho que a gente aqui nessa casa tem se furtado à discussão.
Essa questão do fundo partidário, senhor presidente. O vereador Caio Cunha, que é meu amigo hoje, estamos andando lado a lado, viajamos juntos e tal, senhor presidente, mas fazer uma moção, senhor presidente, ele devia primeiro ligar para o presidente nacional do partido dele. Nenhum partido, senhor presidente, se colocou contra. Nenhum. Zero. Zero. E a nossa presidente da República, outra, que também fechou a boquinha e falou, eu não vou entrar nessa discussão também, não. Entendeu, senhor presidente? Então, nenhum partido aqui, ninguém pode abrir a boca, senhor presidente. Aliás, nós aqui embaixo, vereador Caio Cunha, que não recebemos nenhum real, porque o fundo partidário só fica lá para os top, só fica lá para os diretórios nacionais, esses estão nadando de braçada, recebendo dinheiro à vontade. E não estão nem aí, vereador Caio Cunha. Daqui um pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. O pessoal lá do Congresso Nacional está querendo que a população brasileira, que o pessoal aqui embaixo se lasque, se estrepe, não estão nem aí. É outro mundo. E a presidente da República, então, ela muito menos. Ela não está nem aí com o barulho. Ela já não governa o Brasil há muito tempo. Entendeu? Ela abre mão. Me surpreende o vereador Eduígues fazer moção pedindo para a presidência da República não vetar o fator previdenciário. Entendeu? Se o partido dele votou contra. Entendeu? Senhor presidente, nós estamos numa bagunça tão grande, vereador Jean Lopes, tão grande, que ninguém entende mais o que é que, vereador Caio Cunha, que a gente fica até difícil discutir. Nós tivemos o privilégio, semana passada, vereador Jean, o vereador Caio vai se aprofundar nesse assunto, de ficar durante várias horas dentro do plenário da Câmara Municipal, dentro da Câmara Federal. Várias horas nós tivemos a oportunidade de conviver ali, lado a lado, dentro do plenário, frequentar lá o cafezinho lá. Vereador Caio Cunha, se tem uma coisa que eu saí dali estarrecido é o seguinte, ninguém sabe o que está fazendo ali. Ninguém se entende naquele lugar. Ali, a Torre de Babel, vereador Jean Lopes, devia ser reunião de amiguinhos perto do Congresso Nacional. Pessoal, vai para o plenário, fala uma coisa, volta, corre lá para o cafezinho, discute outra totalmente diferente. Eu vi deputados saindo do plenário e perguntando, o que é que nós vamos votar mesmo? Entendeu? Então, determinadas situações. Então, eu acho que, vereador Caio Cunha, essa questão do fundo partidário não é o valor em si, na minha opinião agora. Assim, não é o valor, vereador Jean Lopes. É o seguinte, o que se faz com isso? Se nós tivéssemos uma transparência no que vai ser aplicado o dinheiro do fundo partidário, se os partidos tivessem, se nós tivéssemos bandeiras bem delineadas, que cada partido defendesse, tivesse as bancadas obrigação de defender determinadas situações, talvez esse gasto não seria tão grande assim. A grande questão é que se você coloca-se dinheiro público, e nós aprovamos, na semana passada, uma medida que as empresas vão doar, não mais para o candidato, porque daí tinha que ser transparente. Agora doa para o partido, que não tem que prestar conta, vereador Caio Cunha, para a Justiça Eleitoral. É essa a realidade. Nós, assim, eu estava discutindo hoje com o prefeito Bertolli o seguinte, nós temos um sistema eleitoral, vereador Caio Cunha, confuso, que não é o melhor do mundo, e ele pode ficar pior, senhor presidente. Essa é a verdade, e isso que nós podemos presenciar nesses últimos momentos. Obrigado. Permite a parte também, só para... discussão, quer a palavra, né? É discussão, né? Vossa Excelência está com a palavra na discussão. Antes de Vossa Excelência na fala, eu gostaria de conceder ao primeiro secretário, para quando Vossa Excelência voltar aqui, pode ficar aí, não tem problema não. Conseguindo dar a presença do novo vereador, Protásio Ribeiro Nogueira. É ali. É o que está discutindo. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal, as cidades, a rigor, elas não são desconexas dos temas nacionais. Às vezes a gente ouve, isso aqui é coisa lá de Brasília, que projeto não afeta, que afeta sim, nos afeta, de tal modo que o fator previdenciário, acho que é importante.
eu não vejo o problema do vereador do PT pegar e falar, olha, presidente, estou chamando a atenção, embora quem votou foram os deputados, mas não tem problema de nós, e aí é convergência de opinião e de ideias que atrapalha, por exemplo, que atrapalha. Eu acho que não vejo problema em relação aqui que o vereador Eduígues apresentar uma moção dessa. O que chama atenção, vereador, é que as questões nacionais, ela interferem sobretudo na nossa vida. Nós tivemos um período no Brasil de 10 anos, por exemplo, de crescimento. A classe média subiu da D para C. Todo o povo brasileiro, os estudantes tiveram livre acesso, por exemplo, às universidades estão tendo, continuam tendo. É o Bolsa Família, que gera emprego e renda, por exemplo, nas regiões, sobretudo as regiões, os rincões de pobreza desse Brasil. Nós tivemos também uma aceleração no crescimento do Brasil. Haja vista que no período de crise, naquela crise onde, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos tiveram, e agora eles estão tendo retomada, embora você pega alguns países europeus como França, você pega Itália, você pega como Portugal, ainda está lá. Recessão e problema na economia. Aí querem colocar, e aí o mercado exige, por exemplo, ajustes. Exige ajustes. Chega uma hora que o cobertor não vai cobrir todo mundo. Aí eu vejo, por exemplo, o PSDB chegando e falando, olha, tá vendo? Olha aí, falaram que na campanha que não vai ter isso, que não vai ter aquilo. Mas o PSDB, quando Fernando Henrique teve a sua reeleição, primeira coisa, dólar na estratosfera. Economia lá na estratosfera, eles tiveram que fazer ajustes. E a presidente teve que fazer. Por quê? Se você pegar o Brasil de 10 anos atrás, como o de hoje, é infinitamente diferente. Porque outras pessoas puderam escrever, outras pessoas puderam, vereador. Até eu já vi negro formar em medicina, olha só, mas ainda pequenininho. Mas eu vi. Antes nós não víamos. Isso é mudança, por exemplo, de padrão, de comportamento, de oportunidade, de inclusão, por exemplo. E estive participando do Congresso Nacional do PCdoB esse final de semana, vereador Chico Bezerra, onde passou o Renato Rabelo, que era o presidente nacional, se aposenta, passa aí o bastão para a Luciana Santos, que é o deputado lá de Pernambuco, tem uma presença maciça de várias lideranças, inclusive da presidente Dilma, e de outros partidos também, do PSB, o governador lá de Pernambuco estava presente, e mostra a importância desse ajuste, que é necessário, por exemplo, para que o Brasil, em pouco tempo, retome o crescimento e continue dando espaço, dando, por exemplo, oportunidade na educação. Embora que o corte, nós vamos votar favorável, corte à educação, acho que deveria fazer outros cortes. E não podemos responsabilizar a presidenta da República com decisões que o Congresso também toma. Até porque nós vivemos num Estado democrático e respeitamos, por exemplo, as decisões que a Câmara Federal tomou decisão do fundo partidário, é decisão da Câmara Federal, não é decisão da presidenta. Ela pode vetar? Não, ela pode vetar, porque é compromisso com os partidos políticos, que todos achavam que tinha que ser feito. Essa parte, agora colocar. Pois não, vereador? Eu acho saudável, Vossa Excelência, abordar dessa forma, porque isso mostra a independência que tem cada parlamentar aqui nessa casa. Sim. Mesmo a bancada federal do PV tendo votado favoravelmente ao fundo partidário, o vereador Caio Cunha tem a coragem de agir de acordo com a sua consciência, com as suas convicções e falar contra. E mesmo a bancada do PT podendo ter votado contra a medida que acabava com o fator previdenciário, esse vereador tem a mesma independência e autonomia e coragem para solicitar à presidente da República que não vete a medida provisória no artigo que fala do fator previdenciário. Isso mostra autonomia, isso mostra convicção, isso mostra consciência e saber o que quer. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência por abordar essa questão do respeito do mandato. Muito obrigado. Então, só para concluir, senhor presidente, é isso. Hein? Da mesma forma, eu ia falar sobre isso, o vereador já falou essa fala, mas a independência dos poderes. Nós vivemos hoje, e a autonomia que a gente tem como vereador, nós também podemos interferir lá em Brasília. De que forma?
pressionando. Esses instrumentos aqui, de moção, de requerimento, de repúdio, seja lá qual for, eles têm força, porque chega centenas lá. E aí isso também reflete um pouco da opinião pública. Nós podemos ter opinião pública. Não, cidadãos que estão aqui na ponta, que estão na cidade, pode. E nós, como vereadores, que somos representantes do povo, podemos sim pressionar através dessa moção que o nobre vereador apresenta. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a matéria. Encerrada a discussão, processo de votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Senhor presidente, anotar a presença do vereador Clodoaldo. Vereador Clodoaldo e vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Anotado. Cadê minha caneta? Obrigado, senhor presidente. Anotadas as presenças dos vereadores Protásio Ribeiro Nogueira e do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Deixa eu pegar aqui os... Proposições publicadas. Indicações de números 461 a 487/2015, de autoria dos senhores vereadores e vereadoras. Colocar em discussão as indicações de números 461/2015 a 487/2015, de autoria dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovada. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Estão havendo mais documento para ser lido no expediente. A primeira vereadora inscrita para falar, a nobre vereadora Ana Carina Perillo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, internautas. Bom, adoraria que o tema aqui fosse bem tranquilo, mais ameno, sem críticas, mas a cada dia que passa, a situação vem se tornando impossível. Entre ontem e hoje, abandonaram na nossa porta da Clínica El Bicho mais uma cadelinha idosa de 15 anos, velha, cega, doente, não é? E em estado de sofrimento. Apesar de todos os cuidados, nós tivemos que fazer uma eutanásia. Isso é o dia a dia da clínica e da ONG Adote Já. E essa é apenas uma amostra do nosso sofrimento todos os dias. Mas o que me traz aqui hoje é, mais uma vez, a utilização de animais em festas. Nesse caso, de volta com esse assunto, semana passada falei sobre os maus tratos, hoje eu falo sobre os pombos. Esses pombos brancos que vocês estão vendo aí, né, que foram soltos na festa do Divino, representando a paz, hoje eles estão ali na catedral, em frente à catedral, no antigo edifício da Telefônica, passando fome, com sede. Por quê? Os pombos brancos, eles são criados em cativeiros, né? Eles não estão na natureza, eles são adestrados. E agora eles foram soltos e estão lá. E aí eu me pergunto, quem vai resgatar? E até quando eles vão ficar lá? Eu recebi essa denúncia através do Gustavo Dom, pela internet, pelo meu Face. E aí eu fico me perguntando, né, até quando serão usados animais em festas religiosas? E para quê? Né? Qual é o sentido agora do sofrimento desses pombos? Né? Eu espero, sinceramente, mas sinceramente, que o meu questionamento aqui da utilização de animais na festa do Divino, que a organização tome providência e repense sobre esses animais e que tome providência em relação a eles, ok? Obrigada. Segundo vereador inscrito para falar, o novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Dona Henriette, que se encontra ali no plenário, boa tarde. Senhor presidente, eu quero abordar no dia de hoje uma violência cometida ontem à noite, por volta das 20 horas, contra uma organização sindical, a APOESP, que, no meio de uma reunião de professores, a entidade foi invadida por pessoas desconhecidas e, em atitudes violentas, destruíram a APOESP. Destruíram o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Aí eu queria mostrar aqui um vídeo que mostra a situação em que a Associação dos Professores do Estado de São Paulo ficou ontem após uma violência cometida por 15 homens que entraram no local, acabaram com a reunião de professores e destruíram literalmente tudo que existia dentro da APOESP. Computadores, mesas. Agora, o que me preocupa com isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, a violência contra a democracia. Uma entidade de classe que está aí há 2 meses em greve, e é um problema que tem se expandido, por sinal. Lá no Paraná, os professores apanharam, foram feridos pela polícia do governador Beto Richa, do PMDB. Aqui em São Paulo, o Alckmin não abre negociações, e do PSDB, desculpa, vereador Mauro, do PSDB, aqui em São Paulo também não abre negociação. Agora, esse atentado contra a democracia, essa violência, essa atitude absurda, incompreensível, num Estado democrático. Nós não sabemos de onde partiu essa violência, quem provocou. A Polícia Civil, é óbvio que vai investigar. Eu irei procurar a APOESP para juntos irmos até o delegado seccional, o delegado Batalha, para solicitarmos agilidade nas negociações, nas investigações. Agora, o que me preocupa, senhor presidente, é a violência cometida no Estado democrático de direito, aonde professores reunidos, a sala foi invadida, eles foram expulsos do prédio, tudo foi quebrado. Agora, por que isso ocorreu? Por que isso ocorreu? É algo que intriga esse vereador. E esse vereador acredita e acha e tem convicção que isso é algo de natureza política, porque nada foi roubado, nenhum pertence de nenhum membro da reunião foi roubado, nenhum relógio, nenhum celular, nenhuma carteira, nada foi retirado do prédio. Simplesmente acabaram com a reunião de professores e destruíram literalmente tudo que tinha dentro do prédio. Então se conota uma atitude que não é um mero vandalismo. Não é um mero vandalismo que nós temos que condenar veementemente, mesmo que fosse. Mas ingressar no espaço de organização de uma categoria profissional e quebrar tudo que lá dentro tem, acabar com a reunião, não levar nenhum pertence. Pediu a parte, vereador? E sair em disparado em vários carros, só nos leva a crer. Nós não sabemos de onde partiu e de onde quer que tenha partido.
seja de quem for, tem que ser punido de forma exemplar, tem que pagar pelo crime que cometeu, porque esse crime, essa barbaridade, ela tem que ter uma, vereador Caio Cunha, tem que ter uma punição exemplar, porque hoje é a associação dos professores do Estado de São Paulo, amanhã é o diretório de um partido político, depois de amanhã é uma igreja, e assim vai, porque com certeza são pessoas que não gostam da democracia, acham que a democracia não é algo bom, não é algo positivo, porque o único intuito era destruir, cercear o direito de reunião e atingir uma entidade que está em luta já de algum tempo, uma das greves mais longas, vereador Jean, do Estado de São Paulo, estão fragilizados emocionalmente, com salários cortados, com ponto cortado, então é algo a se investigar. Então eu vou solicitar à direção da PEUESP que amanhã vamos constituir uma comissão, procurar o delegado seccional, e não importa se é disputa sindical, não importa se é represária contra a greve, não importa se é problemas de natureza, o que quer que seja, esse vereador que sempre teve uma militância na área sindical, sabe da importância de uma entidade sindical, sabe da importância da democracia para uma categoria. Ontem à noite, por volta das 21 horas, recebi uma ligação na minha casa, todos apavorados, indo para a delegacia, sem saber o que tinha ocorrido. Então esse vereador, por não, vereador Clodoaldo. Parabenizar Vossa Excelência em dizer, senhor presidente, vereador Eduígues, que é uma afronta, né, aos direitos constitucionais, né, direito de vir, de ir, direito de defender, né, direito de expressão, né, a liberdade de se organizar através de associações, entidades. E como bem disse o vereador Eduígues, nós temos uma formação sindical e, Eduígues, e de antemão te digo que em toda a minha vida sindical, que ultrapassa os 25 anos, jamais vi tamanha afronta como essa, senhor presidente. Várias manifestações já realizamos, reuniões, organizações sindicais, com N grupos de trabalhadores e até de população, de associações. Jamais vimos tamanha afronta ao direito constitucional na nossa cidade. Acho que a Comissão de Segurança Pública dessa casa, que o Cláudio Miak, o vereador Eduígues fazem parte, tem que continuar realmente realizando essas reuniões, para que esse clima de impunidade não pare em nossa cidade. E aí, deixo o meu nome à minha disposição, vereador Eduígues, se preciso for acompanhar junto ao seccional, se preciso for acompanhar junto ao comandante, o major, junto ali ao 17º Batalhão, junto ao CPA 12, né? Para que a gente cobre realmente rigor nessa averiguação, nesse inquérito, nessa apuração, para que os verdadeiros culpados sejam punidos, vista onde foi pego aqui aproximadamente 30, 40 assaltantes de roubo de carga, né? Então a gente acaba mostrando para a sociedade que aqui não está instaurado a impunidade, e sim há um rigor na investigação. Espero que os culpados sejam encontrados e que isso não se estenda, vereador Eduígues, a outras categorias, a outros organismos. Daqui a pouco vai ser igrejas, associações de moradores, enfim, se esse clima de impunidade prevalecer em nosso meio, com certeza tende a se alastrar e aumentar muito mais. Então, parabéns, Vossa Excelência, por trazer a público esse assunto, e espero rigor realmente na apuração e no inquérito, que possa realmente encontrar os culpados e que eles sejam exemplarmente punidos, para que isso não se alastre para outras entidades e outros organismos da sociedade. Permita a parte, vereador Jean Lopes. Vereador Eduígues, eu fico aqui pensando, pleno século XXI, onde a liberdade, por exemplo, a conquista do trabalhador, essa questão sindical, essa é uma conquista, é um veículo de proteção do trabalhador quando os seus direitos estão sendo retirados ou não têm dado a importância devida.
eu me solidarizo com os sindicatos, com os professores que estão em greve e que, na tarde de ontem, no dia de ontem, sofreu tamanha violência. Não dá para nós vivemos um estado de democracia, do debate amplo, e que a forma de convencimento, que a forma, por exemplo, da manifestação é pelas ideias, são feitas pelas ideias, pelo debate. Você vai ganhar, por exemplo, ou você vai ter uma determinada força, ou as suas ideias vão estar representadas em determinado sindicato, seja lá qual for, que seja tirada abruptamente dessa forma. Quebrar, violentar, isso é uma violência contra um instrumento constitucional, um instrumento importante da vida do trabalhador, que é o sindicato. E a materialização das ideias, da proteção do trabalhador é a sede. E ali não pode, é um símbolo a sede. E é isso que aconteceu ali, tem que ser averiguado. Tem que pedir aqui as autoridades policiais que não meçam esforços, porque no momento de hoje, não, tem debate, vamos ganhar nas ideias. Agora, na violência, não dá para a gente aguentar. Então, me solidarizo com o sindicato, com os coordenadores da POSP. Estamos juntos para que a gente possa apurar, de fato, esse mal que aconteceu, quebrando, porque ali tem valores também, tem questões que a sede tem custo, mas não é simplesmente as coisas materiais, mas o ato que está por trás disso, que é amedrontar, intimidar. E os professores não podem ser intimidados, amedrontados com tamanha brutalidade. Obrigado, vereador. Eu que agradeço ao vereador Jean Lopes, que sempre teve uma militância na área estudantil. E, como essa casa e o vereador defensor da democracia, nós que passamos um período sombrio de 20 anos de ditadura militar, quando nós vimos jornais serem queimados, diretórios acadêmicos serem invadidos, sindicatos serem invadidos, isso nos traz a triste lembrança daquele período, onde a democracia era suprimida, era calada, era silenciada pela violência. Então esse vereador traz esse debate para essa casa, porque eu entendo que essa casa tem que ser uma trincheira da democracia. Tem que defender o Estado democrático de direito, tem que repudiar qualquer ato de violência contra qualquer organização social, contra qualquer organização sindical, contra qualquer religião, contra qualquer opção sexual, contra qualquer atentado às liberdades democráticas. Então esse vereador traz esse tema à casa e pede dessa tribuna, a imprensa está aqui, que as autoridades investiguem profundamente para descobrir os autores dessa violência, desse absurdo contra uma categoria, contra uma organização sindical. Então fica aqui o nosso repúdio, a nossa denúncia e a nossa solidariedade aos professores e à POSP e todos aqueles que lutam pela democracia. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência que agradece. Concedo a palavra ao nobre vereador Caio Cunha. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Bom, antes de entrar no tema que eu vim preparado a falar, eu queria primeiro lamentar a morte da Camila Beraldo, né? Foi encontrada morta, né, recentemente. Mas nós estamos falando, o vereador Edwig estava falando de violência, e nós estamos em um momento trágico, não só no nosso município, mas no nosso estado, com relação à violência. Porém, eu acabo de ser informado, e está em todas as mídias do Brasil, que hoje pela manhã o nosso delegado, o Eduardo Peretti, ele encontrou já o bandido, né, que assassinou a menina, né? Inclusive o Eduardo Peretti é filho do nosso
amigo e vereador Taubaté. Então, parabenizar essa ação rápida, né, aqui da polícia comandada pelo Peretti, e também pela ação, né, pelo delegado da batalha que ele fez nesse último dia, que prendeu 24, né, criminosos, né, de uma rede grande, né, 24 parece muito, mas é pouco, né, em relação ao tamanho do crime organizado aqui no nosso estado, né? Então, bom, primeiro, voto de pesar, em segundo, voto de parabéns ao trabalho feito pelo delegado Eduardo Peretti e pelo Batalha também, que se empenhou nessa prisão desses bandidos. Bom, como é sabido por essa casa, eu, o vereador Mauro Araújo e o vereador Marcos Furlan, nós tivemos na semana passada em Brasília, pela SEV, que foi constituída aqui nessa casa, a Comissão Especial de Vereadores, que trata especificamente do tema sobre a reforma política. Como eu tenho falado já nos outros momentos, em outras sessões, e tenho avançado, e tenho tratado esse tema com muito cuidado e com muita prioridade, aconteceu o que já era previsto, né? Quando as coisas elas são feitas de forma truculenta, de forma ditatorial, dá no que dá, né? Uma comissão que se trabalhou lá no Congresso Federal por 90 dias pelos deputados, onde a relatoria ela foi feita pelo Marcelo, né, pelo deputado Marcelo, lá do PMDB do Piauí, de uma forma abrupta, de uma forma ditatorial, ela foi adiada a sua decisão por último dia de validade da comissão da reforma política daquela casa. Eu estive logo na segunda-feira, né, para acompanhar a votação do parecer, né, e fazer algumas articulações, né, com alguns deputados lá para ver em que parâmetro, né, seria tocado aquilo. E, para minha surpresa, logo na segunda-feira eu cheguei até um pouco atrasado, foi cancelada a reunião, adiada, era para as 14 horas e foi adiada para as 18 horas. Fiquei lá, mesmo tendo algumas atividades com alguns parlamentares, fiquei até as 18 horas e, mais uma vez, foi cancelado. O presidente da casa, o Eduardo Cunha, no qual eu faço questão de dizer que eu não tenho nenhum parentesco, embora tenha o mesmo sobrenome do mesmo, ele simplesmente interrompeu os trabalhos da comissão no último dia, no dia que ser votado o parecer, o resumo, o relatório do trabalho da comissão, simplesmente foi jogado 90 dias fora. 90 dias de trabalho foram jogados fora, simplesmente porque não estava de acordo com a forma que ele gostaria que estivesse. E nós estivemos lá, como o vereador Mauro disse, em uma discussão e uma moção que eu apresentei, nós estivemos, né, de fato, acompanhando todo o procedimento e o desenrolar, todas as tratativas, não simplesmente no plenário, mas nos bastidores de como que o negócio ainda funciona. E o vereador Mauro ele foi muito feliz quando ele disse que ali tinha um cenário de ninguém sabia nem o que seria votado. Ninguém seria o que seria votado. Um tema importante, o Brasil em uma crise de representatividade, onde o povo está insatisfeito, o povo indo para a rua, monta-se um cenário esdrúxulo para dizer, vamos fazer uma reforma política, vamos calar a boca da sociedade simplesmente com o nome de reforma política, e o que aconteceu ali, na verdade, foi um passa-moleque. O despreparo dos parlamentares, a forma totalmente questionável como foi conduzida, e nós tivemos um trabalho ali, presidente, não só de assistir, mas sim de questionar, e sim de interpelar alguns parlamentares ali, do nosso conhecimento, líderes de bancada,
presidentes de partido, alguns deputados aqui na nossa região, inclusive da capital de São Paulo, porque é o seguinte, na hora da eleição a deputado, quem eles vêm pedir apoio? Aos vereadores. Aos vereadores, porque já tem um nicho eleitoral aqui já articulado. Então nós fomos até Brasília para ver se realmente a opinião deles, se realmente era de acordo com a nossa, se eles estariam realmente representando o anseio da sociedade e aquilo que nós colocamos em pauta para eles. E, na verdade, eu acho que nós fomos bem recebidos, né, por aqueles que nos representam, que honraram, na verdade, no caso, o seu compromisso, e nós podemos falar isso porque nós acompanhamos de perto, mas, de fato, o que aconteceu ali, vereador Mauro, foi ridículo, simplesmente ridículo, né? Nós ficamos em uma sessão mais de 7 horas, participando das articulações, e é o que o vereador Mauro disse, o que estava acordado em plenário, ia para o cafezinho, já mudava, voltava outra, era um samba do crioulo doido, maluco ali. Permite uma parte, vereador Caio. Senhor presidente, acho que o vereador Caio está sendo muito feliz na fala dele, senhor presidente. Eu quero aqui lamentar alguns comentários jocosos feitos pela imprensa da nossa cidade, senhor presidente, criticando a comissão que foi criada para acompanhar a reforma política lá em Brasília, senhor presidente. Como se este vereador, senhor presidente, precisasse da Câmara Municipal para ir dar um passeio em Brasília. Quem conhece a minha história, senhor presidente, eu estou aqui há 10 anos, não me presto a esse serviço, senhor presidente. E, vereador Caio, nós tivemos a oportunidade, senhor presidente, como engrandece determinadas situações, senhor presidente. Nós conversamos com diversas correntes. Nós tivemos a oportunidade, fomos muito bem recebidos aqui, é importante ressaltar, pelo deputado Márcio Alvino, do PR, pelo deputado Baleia Rossi, do PMDB, que nos recebeu em seu gabinete, pelo deputado Pena, lá em plenário, conversou com a gente, deputado Ricardo Tripoli, do PSDB, o MUS. Nós tivemos, senhor presidente, a oportunidade de conversar com diversas correntes e entender um pouquinho, senhor presidente, do que realmente está acontecendo lá em Brasília. E, infelizmente, senhor presidente, o que a gente pôde, a comissão, o vereador Furlan estava junto com a gente, junto comigo o vereador Caio, é saber que não existe consenso, senhor presidente, que não existe uma discussão de ideias. O que se tem lá, senhor presidente, é uma discussão de interesses, cada um puxando sardinha para o seu lado. É o PT puxando para um lado, o PMDB puxando para outro, o PSDB puxando para o seu lado. Ninguém está interessado com o Brasil, senhor presidente. Ali está todo mundo interessado em defender o seu. Por isso, senhor presidente, que a gente não vai construir uma reforma política. Por isso, senhor presidente, que essa reforma política que foi aí debatida, falada, e todos nós estávamos aqui sofrendo, porque, infelizmente, senhor presidente, nós somos as cobaias, nós somos os ratinhos de laboratório, entendeu? Nós somos os bichinhos descartáveis para serem usados em experiências, senhor presidente. Nós fomos colocados de lado. Ali, senhor presidente, o que a gente mais viu, e o vereador Caio foi muito feliz na sua palavra quando falou, o vereador Caio ficou 9 horas dentro do plenário da Câmara, senhor presidente. Eu e o vereador Fulano ficamos quase 5 horas ali dentro do plenário, acompanhando todo aquele debate, toda aquela questão de bastidores. E o que a gente via, senhor presidente, que a grande maioria sequer tinha acesso à informação. A maioria dos deputados, no dia da votação, não sabiam o que ia acontecer. Nem de que forma iriam votar, senhor presidente. Nem de que forma a maioria dos deputados iriam votar 5 minutos antes das votações, eles não sabiam como se votar. Porque os líderes, os interesses ainda não tinham fechado um acordo, senhor presidente. Então, senhor presidente, é lamentável, mas eu acho que foi importante. Nós tínhamos lá, senhor presidente, centenas de prefeitos,
não digo milhares de vereadores, mas nós tínhamos também centenas de vereadores acompanhando, mostrando, senhor presidente, para o Congresso Nacional que a sociedade brasileira não está alheia, entendeu, ao que eles estão fazendo. Que nós estamos acompanhando, cobrando posicionamento, senhor presidente, tentando entender e mostrar, senhor presidente, que nós queremos uma discussão mais ampla, que a sociedade quer sim uma reforma política, mas uma reforma debatida com a sociedade, onde a transparência, a ética, senhor presidente, a coisa pública seja de privilegiado, não os interesses particulares, entendeu? De cada um dos líderes, dos quinhões. Parece que a gente ainda vive na época dos coronéis, senhor presidente, porque são meia dúzia que decidem lá, aí saem espalhando pelos outros, né, vereador fulano? Foi isso que a gente pôde ver, os destinos da nação. O que a gente quer, senhor presidente, é uma nação democrática, um sistema político que dê oportunidade de surgir novas lideranças, onde o debate seja a alça mestre, vereador Caio, do dia a dia da sociedade. Não isso que nós podemos presenciar. Vereador Caio, queria agradecer, acho que foi importante, fico chateado, volto a frisar, quando pessoas pequenas tentam fazer desse debate político, depois a gente fica lamentando, a gente quer ser crítico, vereador Caio, sem participar. Quando a Câmara se dispõe a participar da discussão, as pessoas precisam menosprezar a participação da Câmara Municipal. Porque é o seguinte, quando você não ajuda a construir, você se acha no direito depois de ficar discutindo. Foram passear. A minha época de turista, vereador Caio, de fazer excursão, foi na época das escolas. Hoje eu não preciso disso. Hoje a gente esteve lá, acompanhar, eu entendo o que a gente faz, tive a oportunidade de conversar. Nunca, é difícil a gente ter a oportunidade de conversar com 10, 15 deputados, como a gente pôde ter essa oportunidade de conversar, das diversas correntes partidárias, nós tivemos o privilégio de conversar. Eu acho que isso nos ajudou a compreender um pouquinho o que está acontecendo, de a gente formatar a nossa opinião, de poder usar aqui no dia a dia. Obrigado, viu, senhor presidente? Obrigado, Arca. Presidente, eu peço seu carinho, para deixar o nosso complacência, para deixar o nosso amigo o vereador Furlan deixar a parte dele. Obrigado, senhor presidente. Eu queria parabenizar a fala do vereador Caio, do vereador Mauro. Acho que muito já se falou, né? Não preciso ser redundante, mas essa nossa viagem a Brasília, também não vou nem comentar alguns comentários que a gente leu na imprensa. A nossa estada em Brasília no Congresso Nacional foi um pouco decepcionante, né? Decepcionante do ponto de vista de resultado, né? Do resultado da reforma política. Nós esperávamos algo mais concreto, algo mais um foco maior, mas a gente viu que as propostas dessa reforma política, apesar de alguns deputados que são idealistas, que têm vontade mesmo de mudar esse sistema político eleitoral, a maioria não tinha um foco. A maioria, ou pelos líderes partidários, ou até pelo presidente da Câmara, que a gente percebeu que ele passa como rolo compressor. Faltou foco, faltou mais debate, faltou um debate, talvez, das câmaras municipais, da população, né, dos representantes, para ver qual seria o melhor modelo para o país. Melhor modelo que, ainda bem que não foi instituído nas próximas eleições, porque a gente está entrando aí no próximo pleito, no próximo jogo, e se mudasse tudo repentinamente, ia ser muito difícil para todos os parlamentares, para todos os envolvidos na eleição. Então, faltou foco, e esse debate, essa votação foi decepcionante, e muito pouco se fez pela reforma política, muito pouco se falou, aliás, muito se falou, mas muito pouco obteve resultado. Vamos esperar aí os próximos capítulos, os próximos anos, para ver se é feita uma lição de casa melhor, né, pelos deputados, e a gente possa realmente reformar o sistema eleitoral do nosso país. Obrigado.
Presidente, só para finalizar, só para esclarecer uma coisa, porque parece que foi uma coisa isolada, a nossa saída para Brasília foi algo isolado. E, na verdade, como o vereador Mauro Araújo disse, estiveram lá vereadores e prefeitos de todo o Brasil com o mesmo objetivo, o objetivo de ir até os seus representantes federais para garantir que os direitos locais eles fossem preservados, né? Que nós não servíssemos aqui já numa próxima eleição como laboratório de algumas medidas que foram tomadas. Eu fico triste, ao mesmo tempo aliviado, porque poderia ter passado coisas absurdas ali, né? Como o Distritão, por exemplo, o qual eu estou totalmente contra, mas ficou tudo como está, né? Triste porque talvez a gente tenha que enfrentar uma nova crise lá na frente para que algo realmente surja de efeito e que tenham coragem de fazer uma mudança de fato. Porque de reforma política não houve nada, de reforma, de construção não houve nada. Houve apenas uma caiação, pintar a parede de cal e falaram que é reforma, né? Nós vamos aguardar a finalização das últimas votações, dos últimos temas que ainda falta ser votado, tanto em segundo momento na Câmara e a partir daí lá no Senado, para que nós possamos apresentar o relatório final das atividades dessa Comissão Especial de Vereadores. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O quarto vereador inscrito para falar, o novo vereador Cláudio Miak. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. São só duas observações rápidas. Hoje o jornal Diário de Mogi publicou uma reportagem que fala que a cidade entrou em estado de alerta em relação à dengue. E eu queria só recordar uma fala minha há alguns dias atrás, onde reforcei a importância da informação, vereador Jean Lopes, de que mesmo com o frio, que todos nós estamos hoje aqui agasalhados, né, todos preocupados não mais com calor, mas com frio, mas é importante ressaltar que o mosquito ele continua existindo, ele continua botando seus ovos em águas tanto limpas quanto sujas, já evoluiu para isso, mas que esses ovos eles não morrem, né, eles não desaparecem com o frio. Portanto, é claro que com o frio, os ovos do mosquito da dengue eles não eclodem e, portanto, há um número menor, né, de mosquitos no ambiente. Porém, esses ovos continuam existindo e se a temperatura subir por algum motivo, de uma hora para outra, esses ovos vão eclodir. Portanto, eu acho importante que tanto esta casa quanto a própria prefeitura, através da secretaria, não diminuam os seus esforços na questão da prevenção da dengue, porque, independente da temperatura, nós podemos, num futuro breve, continuar a termos problemas e os números estão aí para mostrar esta importância da prevenção em relação ao mosquito da dengue. É só um reforço, porque ao mudar o clima da cidade, a temperatura mais baixa, pode-se achar que estamos livres do problema, mas, pelo contrário, ele continua existindo. E só para também encerrar a minha fala, nós temos todas as semanas, tido notícias de violências, de chacinas. Semana passada tivemos mais alguns casos, né, de atentados, assassinatos. Tivemos o infeliz caso lá da sobrinha do Beraldo. Porém, ontem, assistindo os maiores noticiários, tanto locais, quanto estaduais, quanto nacionais, vemos que há uma ação planejada, programada e executada com muito sucesso
foi notícia nesses maiores noticiários. Então, acho que nunca é demais lembrar o importante trabalho que a polícia tem feito nos últimos tempos, coordenado pelo seccional Marcos Batalha. Então, já que somos da Comissão de Segurança, estivemos debatendo esse assunto, também vale lembrar que os noticiários também apresentam notícias de resultados positivos por parte da nossa polícia. E, da mesma forma, solidarizando com o vereador Eduígues, eu acho muito importante, é uma questão assim, de honra mesmo saber quais foram os fatores que causaram esta invasão na POSP. E esperamos que a polícia consiga efetivamente descobrir a causa e os causadores deste atentado. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece. Com a palavra o nobre vereador Pedro Hideki Komura. Senhor presidente, senhores vereadores, recentemente o coronel Mauro Lopes, do CPM 12, esteve visitando a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e ele falava do interesse da Polícia Militar para conseguir aquela área que era do DR de Mogi das Cruzes, lá em Jundiapeba, né, que estava instalada a Polícia Rodoviária. E aí fomos verificar junto ao governo do Estado, aí verificamos também que a Polícia Civil, né, o Dr. Marcos Batalha teria o interesse naquela área para a construção do 4º DP, lá de Jundiapeba, que está pequeno, para mudar para aquela área. Por outro lado, a Polícia Técnica de Mogi das Cruzes também está lotado num lugar muito pequeno e também tem o interesse de ter uma outra área maior, né? E junto com a Polícia Técnica também o IML. Só que naquela área, presidente, nós temos 10 mil metros, né, que pode ser bem aproveitada para ser um núcleo de segurança de Mogi das Cruzes. Então nós estamos fazendo uma moção aqui, né? Falei com o vereador Antônio Lino e estamos pedindo para que todos os vereadores assinem essa moção, justamente para pleitear junto ao governo do Estado de São Paulo, para que faça naquele local lá, em Jundiapeba, um complexo de segurança pública de Mogi das Cruzes, para atender a força tática da Polícia Militar, né, a Polícia Civil com o 4º DP e também a Polícia Técnica, para que aproveitar melhor aquela área em Jundiapeba, que é de 10 mil metros, né, que hoje não está sendo utilizada, que vai ajudar muito a questão de segurança pública em Mogi das Cruzes. Inclusive, no jornal Diário de Mogi, acho que de sexta-feira de sábado, o coronel Mauro Lopes fala sobre esse assunto aí. Então, nós estamos fazendo essa moção para que possamos trabalhar junto à Secretaria de Transportes, né, para que possa liberar aquela área para a Secretaria de Segurança fazer lá naquele local esse complexo de segurança pública em Mogi das Cruzes. Eu fico muito feliz de saber que a gente possa também ajudar. Eu acho que é muito importante, é um anseio da sociedade que tem nos pedido todo dia. Eu acho que o trabalho que Vossa Excelência agora distribui com todos os colegas vereadores é que nós consigamos depois marcar uma audiência na Secretaria de Segurança Pública para que a gente colocar ao secretário e também no transporte a rapidez na transferência da área para a questão da área de segurança pública. Inclusive, nós participamos de uma comissão especial aqui, né, e com vários vereadores aqui, justamente para convidar os vereadores também para marcar essa audiência para que possamos ir para a Secretaria de Segurança Pública e também para a Secretaria de Transportes, né, justamente para poder agilizar esse processo para que contemple Mogi das Cruzes nesse processo todo aí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscrito para falar, solicito ao primeiro secretário vereador Jean Carlos Lopes que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para constatação de quórum da nossa ordem do dia. Vereadora Ana Karina Rodrigues Perillo, presente. Vereador Antônio Lino, na presidência. Vereador Benedito Faustino Tabaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo.
Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Fulano, na segunda secretaria. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Odete Souza. Vereador Olímpio Samba Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideco Komura, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. (17) dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores encontram-se presente a quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constando da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 51/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação e denominação da Academia da Guarda Municipal, GM Walter Norberto de Araújo. Coloco em discussão o projeto de lei número 51/2015, de autoria da autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se conta. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 53/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização executiva para a prorrogação de concessão de uso de imóvel municipal, CEIC Curumim. Coloco em discussão o projeto de lei de número 53/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Vai a sanção do prefeito. Única discussão e votação do projeto de resolução 08/2015, de autoria do vereador Caio Cunha e outros, que dispõe sobre a prorrogação da SEV constituída pela resolução 21/2014, promoção do empreendedorismo. Coloco em discussão o projeto de resolução de número 08/2015, de autoria do vereador, dos vereadores. Os vereadores Caio Cunha, Cláudio Miak, Jean Carlos Lopes, Clodoaldo, vereador Clodoaldo de Moraes e vereador Pedro Hideco Komura. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se encontra. Está aprovado. A aprovação está prorrogada. Única discussão e votação do projeto complementar 07/2015. Confere nova redação ao caput do artigo 5º da Lei Complementar 110, de 22 de dezembro de 2014, alterada pela Lei Complementar 116, de 16 de abril de 2015, que dispõe sobre a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 7/2015. Está em discussão. Encerrada a discussão, vamos passar ao processo de votação. Eu gostaria de informar os senhores vereadores que é projeto de lei complementar. Precisamos de fazer voto qualificado. Eu vou solicitar ao vereador Jean Carlos Lopes que proceda a chamada dos seus vereadores para que possamos colher os votos para esta matéria. Os vereadores que forem favoráveis, votam sim. Os vereadores que forem contrários, votam não. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para colher os votos para esta matéria. Ana Karina Rodrigues Pirillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino, da presidência. Vereador Lino vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Vereador Caio Cunha vota sim. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Kilmiak. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson do Posto. Voto sim. Vereador Francisco Bezerra. Voto sim. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jean Lopes, vota sim. Vereador Juliano Junab. Voto sim. Vereador Marcos Furlan. Voto sim. Vereador Mauro Araújo. Vereador Mauro vota sim.
Vereador Aldete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Sambo Tomiyama. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. 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 Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Sim. Sim. Também anotada a presença da vereadora Vera Rainho. Dezessete dos senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. Portanto, 17 senhores vereadores votaram sim, portanto, a matéria está aprovada, vai à sanção do prefeito. Senhor presidente, não existem papéis para serem discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo mais papéis para ser discutido na ordem do dia, e nenhum dos senhores vereadores inscrito para falar a explicação pessoal, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se amanhã no seu horário regimental. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse instante, os internautas que nos acompanharam até a este presente momento, agradecer à imprensa que está aqui presente e a todo o público que está na galeria. A todos os senhores, muito boa tarde. Está encerrado a presente sessão.